Mas antes de tudo, me fala um pouco sobre você, como é que você encontrou a ufologia, como é que você começou nesse negócio? Olha, eu até o ano de 1981, eu não me preocupava muito com esse tipo de fenômeno, nem sabia o que que era um Sim. OVNI, um objeto voador não identificado. Aí, a partir de 81, aconteceu um fato em que eu e meu irmão, era um domingo, a gente estava no Guarujá, no bairro do Santo Antônio, no litoral paulista, e aí a minha mãe resolveu sair para recolher umas roupas no varal, isso era à noite. Meu irmão e eu ficamos ali assistindo Silvio Santos, por isso que eu lembro que era domingo, né? Sim. E aí, de repente, quando ela saiu, daí um tempinho, ela começou a gritar lá fora. E a gente saiu para acudir minha mãe pensando que era um bicho, alguma coisa. Só que ao sair, olhar para cima, a gente viu um objeto alaranjado muito grande. E esse objeto, ele expulsava pela parte inferior dele alguns objetos luminosos, esferoides, né? Eram bolas luminosas vermelhas que pulsavam e iam de duas em duas para uma determinada região do céu. Eu contei 16 objetos que saíram daquele grande, né? Caraca, você Daquele tinha quantos objeto. anos? 14 anos de idade. E você lembra até a quantidade que tinha ali. É que assim, eu tenho um tique de ficar contando coisa, né? Somando placa de carro, esse tipo de coisa. E aí Sim. eu cheguei a contar, do momento que eu comecei a observar, 16 objetos. Pode ser que ele já tinha desovado ali mais objetos, né? Sim. E naquele momento que a gente está observando aquele fenômeno, não dá para saber o que, que era aquilo. Não era um balão, não era um satélite, um avião, um objeto voador convencional, Não era um drone não também, era porque na um época não era fenômeno tão normal também. astronômico. Não tinha drone. Em 81 não tinha nada disso. Então, depois que acabou aquele avistamento, né, que o objeto ele foi voando em direção à cidade de Santos, aumentou a intensidade do brilho, depois diminuiu, fez um movimento de anzol descendente, depois ascendente, e desapareceu no espaço numa velocidade muito rápida. Absurdo. No dia seguinte, que era segunda-feira, eu já trabalhava no Banco do Brasil e eu comentei o avistamento com um guarda, um vigilante lá do banco, que era o Ledinildo Azevedo Leite de Mello, e ele falou, o que você viu foi um OVNI, né? E a partir daí eu comecei a me inteirar a respeito desse assunto para entender o que era aquilo que eu tinha visto, já que não era nenhum objeto voador convencional. E um detalhe que eu não falei e que era interessante é que, apesar da proximidade, né, estava relativamente próximo àquele objeto, não havia nenhum barulho, nenhum som. O objeto era totalmente silencioso, né? E passados 4 anos depois de 81, né? Em 1985, em agosto, eu fundei o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, com o objetivo de pesquisar esses fenômenos no litoral paulista com metodologia científica. Olha que Aí legal. já nessa época, eu já tinha contactado pessoas que tinham o mesmo objetivo de fundar um grupo também, de pesquisar, já que a região ali do litoral paulista era uma área de grande incidência ufológica, principalmente de objetos que às vezes entravam dentro do mar e às vezes saíam de dentro do mar. O que trouxe para nós, com o passar do tempo, uma ideia de que poderia existir uma base submarina em alguma parte ali do litoral paulista. Talvez Extraterrestre, próximo, alguma base lá. uma base Que de louco. operações desses objetos, já que tinha muito caso de objeto entrando e Entrando saindo no dentro do mar, principalmente na região de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, São Paulo. e também no litoral sul, mais especificamente ali perto de Peruíbe, que são áreas atualmente consideradas hotspots de OVNIs. Ô, louco. Caramba, que legal, cara. Eu fico todo empolgado ouvindo isso daí. A gente tava até falando aqui em off, eu fico parecendo lá o Bruno do Pipocando. Cara, assim, eu até falei pra você, a gente tava falando aqui em off que eu tenho medo dessas coisas de
espiritualidade, espírito, mas coisa de OVNI eu sou louco. Eu acho que eu gosto muito, eu curto olhar, assistir e acompanhar. E então, deu esse salto, você falou que de menino você teve essa experiência, depois de um tempo... Com 14 anos, 18 anos, a gente começou a investigar os fenômenos lá no litoral. Olha só. Encabeçando já um grupo ufológico de pesquisa de campo. E a gente, na época, decidiu também fazer um boletim informativo onde a gente divulgava esses casos, né, para pessoas interessadas, grupos, e o pessoal da população ali guarujaense inicialmente, depois toda a Baixada Santista. Com o tempo a gente resolveu também fazer eventos ufológicos no litoral. Nós chegamos a organizar 14 eventos ufológicos, recebemos até uma menção honrosa da Prefeitura Municipal de Guarujá. Olha, que legal. Em função desses conhecimentos que a gente disponibilizava para a população guarujaense e circunvizinhanças ali. Então a gente fez um trabalho muito bacana naquela época, né, na década de 80, 90, princípio dos anos 2000, e não ficamos restritos apenas ao litoral. Depois a gente começou a pesquisar em outras partes do Brasil também, outros estados brasileiros, interior de São Paulo, Iporanga, onde tinha uma incidência também forte desde a década de 40. Lá a gente obteve alguns registros fotográficos e videográficos do fenômeno também. Levamos alguns grupos, por exemplo, o CEPU, que era presidido pelo pioneiro e ufólogo já falecido Claudir Covo, que fazia análise de fotos, filmes. Ele teve a oportunidade de observar conosco o fenômeno ufológico nessa região de Poranga, que fica no Vale do Ribeira. Vocês presenciaram isso, tipo, acontecendo? Acontecia muitos casos lá, e a gente ia para um local chamado Mirante do Alto da Boa Vista, e lá a gente, vez ou outra, via esse fenômeno e registrava em foto e em vídeo também. Eu tenho um livro que eu escrevi, que é o Alienígenas no Passado do Brasil. Escritor esse daqui. Também. Olha que posso... E esse foi o primeiro livro que eu escrevi. São casos que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores. Aqui tem uma foto daquela época que foi tirada pelo Jamil Villanova em Iporanga, no Vale do Ribeira. Então eram bolas de fogo, né? Eram objetos luminosos que apareciam na Serra do Mar. E alguns moradores, né, ruralistas ali da região, eles comentavam também que vez ou outra apareciam seres também nessa região. E também já tinham sido avistados seres em cavernas, seres em cachoeiras, e também objetos que vez ou outra entravam dentro dessas mais de 300 cavernas que foram catalogadas pelo PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. Caramba, que loucura. Olha, se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você gostou desse corte. Outro detalhe importante é que se você quer assistir esse episódio completo, o card está logo aqui em cima.